Olá, paz do Senhor a todos que estão a assistir nesse momento este vídeo. Dependendo da parte do mundo em que te encontras, boa noite, boa tarde, bom dia. E do momento que esteja a ver esse vídeo, estamos aqui para o nosso segundo vídeo da série A Dimensão do Novo Homem. Antes mesmo que continuemos, como já sabes, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e clica o sininho para obter mais vídeos ou para obter mais nossos vídeos, porque Deus estará nos abençoando através dessa série da palavra que tem como tema Dimensão do Novo Homem. Ok, vamos agora para nosso subtema de hoje, né? No primeiro assunto, no primeiro vídeo, nós falamos sobre o que é ser o novo homem. O que é isso, a dimensão do novo homem. Nós já explicamos sobre isso. Fazer lembrar que nós estamos a estudar ou estamos a analisar o texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 e versículo 9, que são os versículos que encontramos dois homens em conversa ou dois homens em ação. Por um lado é Samuel, por outro lado é Saul. Mas hoje vamos analisar a seguinte questão. Por que devemos ser transformados em novo homem? Por que devemos viver na dimensão do novo homem? Qual é a lógica? Qual é a razão? Qual é a necessidade? Qual é a preocupação de vivermos uma nova dimensão? Ou a dimensão do novo homem? Por quê? Por que Saul tinha que viver, tinha que ser um novo homem? Por que Deus tinha que transformar Saul? Por que Deus tinha que mudar Saul em um novo homem? Será que o Saul não iria viver as coisas do jeito que ele era? Será que Saul não era a pessoa que Deus queria? Claro, Deus quis Saul como rei. Deus quis Saul como líder do seu povo. Deus quis Saul como rei do exército ou do exército do Senhor. Mas não tem como ele viver aquilo que Deus projetou. Não teria como ele viver aquilo que Deus planificou se Saul não fosse mudado, não fosse transformado. Existiam muitas questões a ser trabalhadas na vida de Saul. Então, houve sim necessidade de fazer de Saul um novo homem, fazer de Saul uma nova pessoa para viver algumas coisas. Mas, para entendermos bem a razão de que Saul tinha que ser sim transformado, para entendermos bem a razão de que Saul tinha que ser sim mudado, nós vamos olhar para o versículo 1 do capítulo 10 de 1 Samuel. No versículo 1 do capítulo 10 de 1 Samuel, nós estamos a ver um momento em que a Bíblia diz que Samuel, ao olhar Saul, pegou uma vasilha de azeite e deitou sobre a cabeça de Saul. Então, houve um azeite, houve um óleo que estava sobre a cabeça de Saul. E tão logo que Samuel deixou cair o azeite na cabeça de Saul, a Bíblia diz que Samuel então disse: hoje mesmo o Senhor te estabeleceu como líder do seu povo. Hoje mesmo o Senhor te ungiu como rei do seu povo. Hoje mesmo o Senhor está a te fazer o general do seu exército, que era Israel. Então, vimos aqui a razão, a grande necessidade de sermos mudados. Vimos aqui a grande necessidade de Samuel ou de Saul ser transformado em novo homem. Vimos aqui a grande necessidade de Saul ser transformado ou ser levado na dimensão do novo homem. Então, houve sim necessidade de Saul ser transformado em novo homem. Por quê? Porque havia um azeite sobre a sua vida. Havia uma responsabilidade sobre a sua vida. Havia um peso sobre os seus ombros, um peso sobre a sua vida. Então, essa responsabilidade não se faria real se Saul fosse a mesma pessoa de antes.
Não se faria real se Saul fosse o mesmo homem que viveu na casa do seu pai. Não se faria real se Saul fosse a mesma pessoa que um dia viveu com os seus amigos, que um dia brincou com os meninos do bairro, com os meninos de Israel. Não se faria real. Por quê? Porque a responsabilidade lhe levaria no outro nível. Então, não se tem uma responsabilidade do outro nível quando vivemos numa dimensão baixa, quando vivemos no nível baixo. Então, a necessidade de Deus transformar as nossas vidas, a necessidade de Deus mudar os nossos corações é através da grande responsabilidade que nos espera. Ou seja, existe uma responsabilidade em nossas vidas, existe uma responsabilidade da igreja diante do mundo, existe uma responsabilidade dos cristãos diante deste mundo que está a se corromper. Então, por causa desta responsabilidade, por causa dessa necessidade, por causa deste evento ou deste ocorrido, há necessidade de sermos transformados no novo homem para termos real representatividade daquilo que é a nossa responsabilidade. Por quê? Se nós não formos transformados em um novo homem, se nós não formos transformados em um novo homem, em uma nova pessoa, se não nascermos de novo, não vamos entender as coisas espirituais, não vamos tomar com seriedade a nossa responsabilidade, não vamos tomar com seriedade aquilo que Deus estabeleceu para nós. Vamos banalizar a unção que está sobre nós, vamos banalizar a responsabilidade de Deus nas nossas vidas. Então, há uma necessidade de sermos transformados em um novo homem para não banalizarmos aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que Deus nos estabeleceu para sermos nessa terra, aquilo que Deus nos estabeleceu para vivermos nessa terra. Assim, uma necessidade de sermos transformados em um novo homem. Se nós não formos um novo homem, se nós não formos uma nova pessoa, então não vamos encarar de tal responsabilidade aquilo que está sobre nós. Então, meu irmão, vamos olhar aqui. Se Saul fosse uma criança, se Saul fosse o mesmo menino do bairro, se Saul fosse o mesmo jovem que viveu na casa dos seus pais, ele não viveria tal como a unção que estava sobre a vida dele. É necessário sim sermos transformados. É necessário sim sermos mudados, sermos renovados, sermos levados a uma nova dimensão, a outro nível de vida. A sair de um nível material, a sair de um nível natural e sermos levados a um nível espiritual, a sermos levados a um nível sobrenatural. Porque a responsabilidade não é carnal, a responsabilidade não é superficial, a responsabilidade não é natural. Então, se nós não formos um homem espiritual, a responsabilidade vai ser banalizada. A responsabilidade vai ser descaída, vai ser estagnada. Por quê? Porque nós ainda somos natural e a responsabilidade é sobrenatural. Então, Saul tinha que ser transformado, porque o que ele iria encarar não era natural. Porque o que ele iria viver não era mais natural, não era algo mais comum da sua vida, do seu dia a dia. Era algo incomum. Por isso, Saul tinha que ser um homem comum. Então, há uma necessidade de você ser transformado em um homem comum por causa da responsabilidade que está sobre ti. Será que você já identificou a tua responsabilidade? Será que você sabe qual é a tua responsabilidade? Será que sabes a unção que está sobre a tua vida? Porque você não vai ser levado a um novo homem se você não reconhecer aquilo que está sobre ti. Porque Deus nos transforma em função da responsabilidade que está sobre a nossa vida. Deus nos molda em função do seu propósito. Há um propósito de Deus em ti. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Então você vai ser transformado em função daquilo que Deus já projetou. Se Deus projetou, se Deus te mostrou, então agora eu te digo, é necessário seres um novo homem, uma nova mulher. Não aquela mulher de ontem, não aquela mulher da meninice, não. Um novo homem, um homem com sentimentos transformados, com a inteligência transformada. Nós vamos falar ainda sobre outro vídeo. O que é ser mais ainda o novo homem.
Então, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros é a grande causa de sermos transformados em um novo homem. A unção que Deus depositou nas nossas vidas é a grande causa de sermos transformados em um novo homem. Como é que vamos viver as coisas espirituais se nós ainda somos natural? Não. É necessário sim ser um novo homem. É necessário sim sermos transformados em uma nova pessoa para vivermos o sobrenatural de Deus. Mabrosata. Ecaparadia. Lapros. Então Saul tinha que ser transformado em um novo homem por causa da unção que estava sobre a sua vida. Eu partilho para ti, eu falo contigo neste momento. Deus tem uma unção que depositou sobre ti. Deus tem um propósito que depositou sobre ti. E esta unção que Deus depositou sobre a tua vida deve ser levada na seriedade, na dimensão do novo homem. Somente os que vivem na dimensão do novo homem reconhecem e encaram a tamanha responsabilidade da glória de Deus. Os nossos homens não podem ficar em cima, por quê? Porque a glória de Deus, o propósito de Deus já pesa sobre os nossos ombros. Então, a grande necessidade é essa. Nós precisamos sim ser transformados